Amém, então, queridos. Amém. Nós vamos começar, então, vamos dar início, né? Nunca é igual. Semana passada nós estávamos aqui com a visita de um visitante ilustre, que é o Reni, né? E ele estava bem empolgado, começou a fazer umas perguntas e queria saber de algumas coisas. A gente foi respondendo, foi falando e foi conversando e quando a gente olhou o relógio já tinha dado 1 hora, né? Aí encerramos com o louvor, né? Então, eu creio dessa forma, né? Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu aprendi com a minha esposa, né, que um significado principal dessa passagem bíblica é que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, significa que aí é um ambiente de libertação. Né? Onde o Espírito de Deus está, ele promove libertação. Deus está interessado em nos curar, né? Curar o quê? Curar a nossa alma, né? Os nossos sentimentos, emoções, porque o Espírito ele é recriado no momento em que no momento do nosso encontro com Deus, no momento onde a gente é impactado pelo Evangelho e recebe a mensagem da fé. O nosso espírito ele é recriado, mas, como disse Jesus, né, o espírito está pronto, mas a carne e a alma, só Jesus na causa. Né? A carne ela se corrompe, ela é passível de corrupção. Inclusive, corrupção no sentido de decomposição. Né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a carne vai se decompondo. Né? A gente vai encolhendo. Né? Vai encolhendo, vai murchando, né? E a nossa alma, ela está em constante renovação, lapidação, aprimoramento até a volta de Jesus, né? Sim. Então, precisamos, né, dessa cura que só o Senhor pode fazer. Né? Cada um de nós aqui tem uma história, né? E de acordo com o tipo de história que a gente viveu, possa haver algumas coisas escondidas, né, lá no profundo do nosso coração, que a gente pensa até que está tudo bem, né, mas não está 100% tudo bem. E Deus está muito interessado em trazer um nível de cura que fique realmente tudo bem. Né? Eu imagino que Deus assim, ele quer ver a gente feliz nível hard. Né? Na verdade, a alegria ela é um fruto do Espírito, ela já está dentro de nós. Mas Deus ele quer que essa alegria ela venha para nós de uma maneira que a gente fique reluzente, né? Que a gente fique pleno. Essa é a vontade de Deus. Ele quer ver a gente pleno. Né? Quando Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida com abundância, dentro dessa abundância que Jesus prometeu, está a plenitude de alegria. Né? Ele quer ver a gente alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Embora que nós vamos ter momentos tristes. Né? A Bíblia fala que tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de colher. Até gravei um vídeo sobre isso, falando sobre isso hoje à tarde. Então vai ter um tempo de tristeza, vai ter um tempo de luto, a gente não vai conseguir sorrir o tempo todo, né? Eu particularmente não consigo fingir. Eu não consigo fingir, né? Hoje em dia fala muito sobre neurociência, inteligência emocional, então principalmente líderes, né? São incentivados o tempo todo, líderes, pastores, mestres, pessoas de empresários, né? Pessoas de ponta, são incentivados a praticar a inteligência emocional. O que é isso, né? É basicamente você demonstrar força e alegria, mesmo em momentos de dor ou momentos de desestabilidade, porque afinal de contas ninguém quer um líder fraco, ninguém quer um líder triste e ninguém quer um líder desanimado ou mal-humorado. Essa aqui é a verdade. Embora que o próprio Jesus, quando esteve no jardim do Getsemane, né, ele chegou a pedir ajuda para os discípulos. Né? Ele demonstrou fraqueza ao pedir para os discípulos, poxa, vocês não puderam orar comigo nem sequer 1 hora. Né?
Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus, o Filho de Deus, precisava da oração de míseros pecadores, míseros homens comuns, né? Ele sendo Deus, homem, né? É claro que ele precisava, né? Porque embora sendo Deus, ele se fez homem, e como homem, ele teve seu momento de fraqueza, de vulnerabilidade. E assim somos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a momentos de vulnerabilidade. Eu acredito que sim, Deus quer nos levar num nível de maturidade que a gente não vai ficar por aí demonstrando tristeza ou vulnerabilidade ou fraqueza a todo instante, né? Mas se Jesus, que é o nosso mestre, chorou diante da morte de um amigo, né? A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, em João 11, se eu não me engano, diz que Jesus chorou. Então, se o nosso mestre, o nosso rabi, ele chorou, então quer dizer, nós também podemos chorar, né? Se estivermos diante de um fato real, a gente estava falando aqui agora há pouco do luto, né? Da morte de um grande amigo nosso, né? Que partiu não faz muito tempo, faz bem pouco tempo, né? Menos de 10 dias, né? Aproximadamente. Então, essas situações mexem com a gente, né? Então, se Jesus chorou diante da perda de um amigo, por que nós também não podemos chorar, né? Diante da perda dos nossos amigos, ou diante de uma situação de dor realmente, né? Então, eu creio que isso é ser humano. Uma vez Deus me deu uma palavra, eu preguei lá em Nova Trento, num culto, precisamos voltar a ser seres humanos. Porque nós somos seres humanos. E existe muita gente tentando se comportar como Deus, né? Enquanto que Jesus, sendo Deus, se fez homem, né? E tem muito homem querendo se fazer Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa olhar para Jesus, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, né? E se fez como nós, né? Para nos deixar um exemplo, né? De que no reino de Deus é o contrário, né? O maior é o menor. É aquele que se faz servo, é aquele que se diminui, é aquele que se encolhe, né? Pai, As meninas já estão ali? elas estão sim. Só que elas estão no quarto diferente. Vem cá, vamos lá ver. Acho que a Denada vai te ajudar. Então no reino de Deus é assim, né? Temos que vigiar, né? Vigiar nossos comportamentos, nossas atitudes. Amém? Amém. Vamos começar essa célula adorando a Deus, amém? Vamos começar orando, né? Orando e adorando. Igual a Paulo e Silas na prisão, né? Estavam lá, apanhado uma surra, preso no cárcere. A Bíblia diz que eles oravam e adoravam, né? E por causa da oração e da adoração, Deus promoveu um grande terremoto ao ponto que o cárcere se rompeu, né? Então, que a gente nunca esqueça, né, que o nosso louvor tem poder de romper cárceres, né? Romper prisões, né? Eu falava aqui no começo sobre a cura que Deus quer promover nas nossas vidas, a cura da alma, a cura do nosso coração, dos nossos sentimentos e emoções. Mas ia falar também que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, né? Ou seja, aí há libertação. E foi exatamente o que aconteceu, né? Com o louvor de Paulo e Silas, estavam presos na cadeia, Deus promoveu ali uma grande libertação, né? Então o nosso louvor tem poder de libertar, de nos libertar de prisões, né? Cadeias, grilhões que muitas vezes o nosso espírito fica escravizado. Até inclusive ele está falando sobre a alegria, né? Que ela já está dentro de nós, alegria diferente de felicidade, né? Muitas vezes nós estamos travados e até com dificuldade de sorrir, de colocar essa alegria para fora,
porque existem prisões, cadeias espirituais que nos prendem, né? E embora que a gente não consiga ver isso com os olhos físicos, mas elas existem, né? E muitas vezes nós estamos como o próprio Lázaro, que eu citei aqui agora há pouco, né? Depois que Jesus ressuscitou ele, Lázaro, ele saiu para fora, só que ele ainda estava todo atado. E aí Jesus disse, desatai-o, né? Por quê? Porque embora ele estava vivo, ressuscitou, mas estava todo atado. E assim muitas vezes somos nós. A gente está vivo, mas está cheio de ataduras, cheio de prisões, cheio de grilhões, cadeias que estão nos prendendo. E nós precisamos, né, da ajuda de Deus, do Espírito Santo e também de líderes, de homens e mulheres de Deus que, por intermédio do poder e da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, venham nos desatar. Tirar essas travas que estão impedindo a gente de viver 100% do potencial que Deus tem para as nossas vidas. Eu falava da vida com abundância, né? Deus tem uma vida plena para a gente. É viver uma vida plena, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de jugo, de grilhão, né? E só Deus pode fazer isso, né? Deus pode fazer isso. E a nossa oração é para que Deus faça um pouco mais disso aqui nessa noite, né? Que Ele venha com o seu poder aqui, nos curando, nos desatando, nos destravando, nos libertando, para que a gente possa viver a plenitude do que Ele tem para nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Acabei de chegar do congresso, eu estou igual a Carralco, eu estou pegando aos poucos, né? Mas depois que pegar, a coisa vai embora. Carralco. Tudo bem, meu querido? Como é que está o senhor? Frio aqui é complicado. Carralco no inverno é terrível, né? Eu separei para cantar uma música aqui. A letra dessa música diz: só tu és santo. Só Deus é santo. Às vezes a gente vem numa constância assim, né? De luta contra o pecado. E a gente vem se dando bem assim, né? Lutando, vencendo, resistindo às armadilhas, resistindo às tentações, resistindo às provações, resistindo às privações. E aí de repente, não sei se é Deus ou é o diabo, eu já acho que está mais para Deus do que para o diabo, né? Deus, ele vem, cria uma situação onde a gente às vezes não consegue resistir, né? E a gente acaba pecando, né? E eu creio que Deus permite essas situações para mostrar para a gente o quão dependente dele a gente é, né? E se não for a graça dele, se não for a misericórdia dele, se não for o perdão dele, nós estaríamos, o sangue de Jesus, né? Nós estaremos todos perdidos, né? A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas agora, como a gente já está numa nova aliança, a Bíblia diz em Apocalipse que o sangue dele, por causa do sangue dele, nós vencemos, né? Então, um dia, nós estaremos com ele, e estaremos com ele face a face, entraremos nas mansões celestiais, né? Mas não é por nada daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente faz. Será por causa daquilo que Jesus fez, né? Lá na cruz do Calvário. Então é esse sangue que nos habilita a todas as coisas. É esse sangue que nos habilita, que nos torna mais que vencedores, né? Nos torna alvos como a neve, como diz uma canção que é inspirada no texto de Isaías capítulo 1, né? Então, louvado seja Deus por esse sangue, amém? Que nos lava, que nos purifica. Então, queremos começar essa noite declarando que só Ele é santo. Santo, santo, santo de verdade é só o Senhor. Nós hoje nos tornamos santos pelo sacrifício de Jesus. Nós também somos santos. Mas santo mesmo, de verdade, que nunca pecou, totalmente separado, só tem um, que é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ora para nós aí, irmão Carlos. Ora por nós, já abençoando. A célula já começou, né? Como todo... para não perder nosso hábito, né? Para abençoando a nossa reunião aí, amém?
Glorioso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus amado, Pai querido, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Jesus. Quero Te dar graças, Senhor, pela oportunidade de mais esse dia aqui estarmos na casa dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, esse lugar, esse espaço, Senhor, onde eles produzem os alimentos, Pai, que esses alimentos venham, Senhor, a satisfazer a cada cliente deles. Pai, nós estamos aqui pelo Teu alimento, Jesus, que é o que nós preenche, é o que nós cura, é o que nós liberta, é o Teu santo nome, Pai, o sangue precioso do Senhor Jesus, que doaste, Senhor, para que nós tenhamos essa oportunidade aqui, Senhor, de Te buscar, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para receber o que vem do alto, o Teu Espírito Santo, Jesus. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concedeu essa noite aqui também, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Cristo e do distante nosso querido irmão aqui do meu lado, Pai. Graças te dão, Jesus, pelo tempo que aqui ficaremos, Pai. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que a vontade do Espírito Santo em nosso meio, nós te damos total liberdade nessa noite. Está preparado aqui a casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos declarar que não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Não há outro como tu, não há santo como tu, não há rocha igual a ti, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Como diz a tua palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, somente ao teu nome, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Tributamos a ti toda a honra nessa noite, toda a glória, todo o louvor. Declaramos a tua santidade, reconhecemos a tua santidade e declaramos que tu tens liberdade nesse lugar. Manifesta-te em nosso meio, Espírito de Deus, trazendo cura, libertação, restauração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos, Senhor Jesus. Desperta-nos. Restaura-nos, cura-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Vem nesse lugar. Aleluia. Quem aplaudir Jesus pode aplaudir. Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. E o café, né? Jesus amado. Relacionamento sério. Quase. Hoje eu vou ser bem objetivo. Vou direto aqui na mensagem que Deus me colocou no meu coração. Depois a gente dá oportunidade para os universitários também, se eles quiserem falar também, né? Eu acabei de falar que onde o Espírito de Deus está aí a liberdade. Nossa liberdade também é no sentido de que ele pode usar outros também. Amém? Quem quiser abrir a Bíblia e tiver a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 3. João é antigo? Evangelho de João e Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 3. 3:1? Isso, 3:1. É um texto bem conhecido, né? Diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E quero te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, para repartir, ó Pai, aos teus filhos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações. Nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, como eu estava falando, né, esse texto aqui é um texto clássico das Escrituras, né, que ele fala do encontro de Jesus com um mestre da lei, né, chamado Nicodemos. A palavra de Deus diz que ele era um fariseu, né? O fariseu era uma classe religiosa da época, né? Também considerada uma seita, né? Alguns teólogos consideram uma seita religiosa, na qual eles eram separados, né? Por curiosidade, a palavra santo, né, significa separado. Então eles eram uma espécie de santos também, só que santos separados diante de regras, regulamentos, né, externos. O fariseu, ele era caracterizado, esse religioso, essa classe religiosa, também considerado seita, né, eles eram marcados por serem aqueles que aplicavam regras severas, regulamentos, e muitas vezes essas regras e regulamentos estavam mais ligados ao exterior, né? Então, essa é uma característica da religião. A religião, normalmente, ela se preocupa mais com o externo, né? Se preocupa mais com aquilo que ela vê, né? E Deus está muito mais preocupado com aquilo que ninguém vê, né? Eu já citei um exemplo, uma vez, de um irmão meu, que foi fazer um retiro que a gente organiza, chamado Encontro com Deus. E o meu irmão tinha problema com droga, e ele voltou daquele encontro, e, se eu não me engano, depois ele acabou tendo uma queda, né, depois de algum tempo, após o encontro, né? E aí eu vi algumas pessoas à época dizer: porque esse encontro não adiantou de nada, porque isso é uma besteira, porque para que fazer esse retiro, esse tal de encontro aí, se a pessoa, mesmo fazendo o encontro, acabou caindo, né? E aquelas pessoas ali criticando o meu irmão, que havia caído num problema com droga, uma dependência química, né? Não sabiam elas que muitas delas estavam cometendo um pecado mais grave ainda, que é o orgulho, né? A soberba de se achar melhor, de se achar superior à pessoa que havia caído após ter realizado um retiro espiritual, né? Sendo que a palavra de Deus deixa claro que quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então hoje eu posso estar de pé, amanhã eu posso não estar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu já vi pastores criticarem outros pastores que caíram em adultério, e vi pastores condenar veementemente, severamente, estes que caíram,
como aparentando assim, causando uma impressão de que eles estavam imunes a esse problema, sendo que estas mesmas pessoas que eu vi criticar, falar mal, elas depois também vieram cair. Então, ai de nós, né? Ai de nós se achar superior a alguém, se achar melhor do que alguém, achar que eu estou imune a provas, a tentações, a armadilhas, porque ninguém está livre de nada nessa vida, né? A Bíblia diz, quem pensa que está de pé, quem pensa, né? Não é quem está de pé, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. A verdade é que esses fariseus, eles eram religiosos, eles eram cheios de milindres, de regras, observavam a aparência exterior, né? Tem uma passagem lá em Mateus 24, 23, 25, que Jesus ele chega a repreender essa classe, porque eles chegavam a coar um mosquito, né? O judeu não bebia, por exemplo, um leite de cabra, por exemplo, sem coar. Eles usavam lá um coador para coar tudo, né? Porque podia haver um mosquito aí, um bichinho, no leite. Então eles coavam antes, né? E Jesus ele repreende aqueles religiosos, escribas e fariseus, né? Porque eles eram capazes de coar um mosquito, mas engolir um camelo. Ou seja, observavam pormenores da lei, coisas pequenas, coisas externas, mas muitas vezes engoliam camelo, ou seja, cometiam graves erros, né? Como eu citei aqui, a questão do orgulho, né? Que é um pecado gravíssimo, que muitas vezes, altivez do espírito, né? Que muitas vezes é comparado com soberba, embora que a minha teoria, a soberba é outro pecado, mas que é muito mais grave do que pecados externos, né? Coisas externas, como por exemplo o uso de uma tatuagem, um piercing, né? São coisas externas, né? Ou um homem usar um adereço de mulher, são coisas externas, né? Como um brinco, por exemplo, né? Então, às vezes a religião faz a gente ficar muito preocupado com aquilo que é externo, a roupa, por exemplo, que uma pessoa usa, né? E não que essas coisas não sejam importantes, né? Mas Deus tem outras prioridades. E dentro das prioridades de Deus, eu diria sem medo de errar, que a principal prioridade de Deus é fazer uma cirurgia no coração, né? Existe um texto de Ezequiel que ele promete, né, que Deus tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Então eu tenho certeza que das mudanças que Deus deseja fazer no ser humano, a principal delas, sem medo de errar, até com base bíblica, é a transfusão de coração, né? Por quê? Porque o coração do homem é terrível. A Bíblia diz no livro de Jeremias que enganoso, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, é o coração, né? Então o coração do homem, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Graças a Deus que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para que através do sacrifício de Jesus, eu agora posso receber dele um novo coração. Deus quer cumprir essa promessa do Antigo Testamento de nos dar um novo coração. E essa promessa, ela só é possível através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Deus quer realmente, né, arrancar a dureza do nosso coração, como tem uma música que está cantando muito aí nas paradas gospel e agora, né? E nos dar um coração de carne, um coração que é capaz de amar o inimigo, um coração que é capaz de perdoar com facilidade, um coração que é capaz de ver coisas boas onde todo mundo vê o mal, um coração que é capaz de enxergar alguém que aos olhos humanos de repente não tem valor, mas Deus consegue olhar o valor ali naquele ser humano, né? Como o caso, por exemplo, o exemplo de Gideão. Gideão era um cara que estava malhando trigo no lagar, ele estava se escondendo dos medianitas, malhando trigo no lugar errado,
lagar é lugar de pisar uva, não de malhar trigo. Mas ele estava com medo, estava escondido ali, e Deus aparece para ele e diz: vai nessa tua força, homem valente. Como assim valente? O cara estava se escondendo, estava no esconderijo ali, malhando trigo no lagar. Né? Como é que Deus chama aparentemente alguém que é covarde, que está fugindo de uma batalha? Como é que Deus chama alguém assim de corajoso, de valente? Né? Por quê? Porque os olhos de Deus não são como os nossos olhos. Deus é capaz de olhar para um Nunes da vida, para um Fabiano da vida, para um Christian da vida, para um Carlos da vida. Ele vê em nós coisas que nem nós vemos. Ele consegue ver as nossas qualidades de uma maneira que nem muitas vezes os nossos familiares, nossos cônjuges conseguem ver. Por quê? Porque os olhos deles são bons. Por isso que quando Jesus Cristo disse, né, se os olhos de vocês forem luz, né, forem bons, todo o corpo de vocês será luz. Né? Porque se a gente tiver os olhos de Deus só vê coisa boa. Por quê? Porque Deus vê o futuro. Ele sabe o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que se rende, na vida de alguém que se entrega. Né? Tem até uma música da pastora Ludmila Feber, né? Que já está com o Senhor, né? A letra da música dizia: o que será que Deus não poderá fazer na vida de alguém que se entrega? Né? O que Deus não pode fazer? Ele é o Deus do impossível. Né? Me vem aqui um testemunho, né, de um pastor muito conhecido aqui em Santa Catarina, né? O pastor Luiz Hermínio, né, do Ministério Mevan, né? Ele conta nas suas pregações que ele vivia orando a Deus: Senhor, manda empresário para a nossa igreja, Senhor, manda empresário, né? Imagina, aluguel de sala para pagar, salário de vários pastores e inúmeras demandas, né? E ele orando: Senhor, manda empresário, Senhor, manda empresário. E ele orava e Deus mandava mendigo. E ele orava e Deus mandava mendigo. E ele orava e Deus mandava mendigo. Tanto é que hoje a gente tem até lá uma casa social onde eles dão de comer para os mendigos. Né? Eu, inclusive, já estive lá no SOS Vida Jovem, chama, né? Onde eles servem mais de 70, 80 pratos de comida para os mendigos diariamente. Eu já estive lá, inclusive, estive pregando lá nesse lugar. Itajaí? Lá em Itajaí. E eles têm outros trabalhos sociais que realizam nesse determinado local. Né? Não é apenas dar comida para o mendigo, eles têm outros trabalhos sociais lá. Uhum. E na ocasião que o pastor Luiz Hermínio pedia a Deus, né, manda empresário, Deus mandava mendigo. E aí um dia ele foi questionar a Deus, foi questionar com Deus. Deus, como assim? Eu estou pedindo empresário e tu manda mendigo? O senhor tá surdo? O senhor não está me ouvindo direito? Eu estou pedindo empresário. E aí Deus pegou e respondeu para ele, né? Te mete com Deus, né? Deus disse assim para ele: enquanto você não aprender a ver um empresário na vida desses mendigos, eu não vou te mandar empresário. Porque se você não acredita que eu sou capaz de transformar um mendigo num empresário, então você nem me conhece ainda. Que paulada. Te mete com Deus. Ele está quieto. Deus do impossível. Então ele é o Deus do impossível. Né? Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, ele é o Deus que parou o sol, parou a lua. Ele é o Deus que é capaz de fazer o impossível. Né? Não há nada que Deus não possa fazer. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, os olhos de Deus são olhos de amor. Deus não vê como o homem vê. Né? Deus vê, ele só vê qualidades, ele vê o nosso futuro, ele vê o que ele é capaz de fazer na nossa vida. Né? Então, agora voltando aqui para o texto, né? Esse homem que era fariseu, esse homem chamado Nicodemos, era um dos principais dos judeus. Ele era um mestre, era um cara extremamente conhecedor da palavra. E ele foi da Torá, né? Na época era Torá. O Pentateuco era muito usado pelos judeus, né? Que era os 5 primeiros livros da lei.
Mas eles já tinham também os profetas, né? E ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não estiver contigo, né? E Jesus então responde: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Né? Ou tem outras versões que diz quem não nascer do alto. Né? Então, amados, aqui Jesus, ele muda a conversa e ele diz: cara, é o seguinte, cara, ô Nicodemos, mudando de assunto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessário é nascer de novo. E o que é esse novo nascimento que Jesus estava falando? Esse novo nascimento é exatamente essa transfusão de coração, essa mudança de vida que Deus quer fazer na vida, em cada um de nós. Às vezes é muito comum a gente ouvir, né, das pessoas: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, nunca estuprei, nunca roubei, nunca furtei. Né? Então o ser humano tem essa coisa, né, de achar que pecado é roubar, pecado é matar, pecado é estuprar. Né? Só que pecado não é só roubar, matar, estuprar, usar droga. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei divina. Pecado é tudo aquilo que fere o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que é oposto ao plano original que Deus tem para cada um de nós. Então, Deus, ele é totalmente santo. Então, ele tem um projeto para a nossa vida, onde a Bíblia diz, eu já citei esse texto aqui, que ele deseja nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Deus quer fazer uma purificação completa, ao ponto de que o dia que eu me encontrar com ele na glória, ele espera me encontrar irrepreensível. Ou seja, ele espera me encontrar com um corpo sarado, com uma alma limpa e com um espírito regenerado. Né? Então, espírito, alma e corpo plenamente conservado e irrepreensível. Agora, como que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso a partir do momento que eu entenda que eu preciso passar por esse processo. Né? E esse processo de novo nascimento, quantas vezes forem necessárias. Porque pode acontecer de eu vir para Cristo, me render a Ele, me entregar para Ele, passar por esse processo de mudança, de novo nascimento, mas com o tempo eu posso esfriar, eu posso me acomodar, eu posso me desviar do propósito original de Deus para a minha vida. Muitas coisas podem acontecer. Eu posso dar um tropeção, eu posso cair numa armadilha. E aí, se Deus perceber que eu saí fora do plano, que eu esfriei, que eu caí no pecado, me desviei do plano que Ele tem para a minha vida, do propósito original, eu vou precisar novamente passar por um processo de novo nascimento. Por quê? Porque Deus não tem molezinha com ele. Né? Vocês conhecem o texto que Deus diz em Apocalipse, né? Quem dera você fosse quente ou frio. Mas porque você é morno, eu estou pronto para te vomitar. Né? Ou seja, poxa, vomitar? Deus? O Deus todo amoroso, todo misericordioso, todo querido, todo bom, como a Bíblia diz que ele é bom. E nós acabamos de dizer aqui que ele tem olhos bons. Esse mesmo Deus que tem olhos bons, que vê coisas boas em nós, ele diz na sua palavra que, ó, se você for frio ou morno, eu estou pronto para te vomitar. Por quê? Porque esse mesmo Deus que é amor, ele é justiça. E não tem como separar o amor de Deus da justiça de Deus. Não tem como separar, porque as duas coisas caminham juntos. O mesmo Deus que é amor, ele é justiça. E é justamente porque ele ama que muitas vezes ele precisa nos disciplinar.
É justamente porque Ele ama que muitas vezes Ele precisa nos repreender, precisa nos corrigir. É justamente porque Ele nos ama que muitas vezes Ele precisa dar um choque de realidade na nossa vida, um choque de consciência. Né? Eu acabei de chegar de Manaus agora, de um congresso, e a gente foi muito ministrado sobre a consciência, sobre um batismo de consciência. Nós precisamos ser conscientizados do nosso pecado, do quão distante a gente está de Deus. Se nós, a começar por nós líderes espirituais, pastores, se nós não nascermos de novo e não fizer um check-up geral da nossa vida, do quanto nós precisamos de mudança para realmente estar de acordo com o plano original de Deus para a nossa vida, nós não seremos capazes de conduzir o grande rebanho de Deus a esse processo. Porque tem muita gente achando que está bem na fita, porque não rouba, não mata, não usa droga, né? Mas quando na verdade está distante. O plano de Deus, Ele quer nos encontrar quentes. Quente. É pessoas totalmente apaixonadas, incendiadas de amor por Ele. Por exemplo, todo mundo aqui sabia que a coisa que Jesus mais ama são almas? E que foi por elas que Ele morreu na cruz? Né? Eu que trabalho no campo do louvor e da adoração há muitos anos, né? Durante muito tempo as pessoas chegaram a pensar que Deus ama a adoração. E eu aprendi há muitos anos atrás, Deus não ama a adoração. Deus ama os adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores. Não está escrito na Bíblia que Ele procura a adoração. Embora que Ele procure, né? Mas quem Ele procura realmente são verdadeiros adoradores. Ou seja, Jesus não morreu. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por vidas, por almas, por adoradores. Então, amados, se Jesus ama tanto as almas, nós deveríamos, todas as semanas, separar pelo menos 1 ou 2 dias na nossa agenda, onde a gente ia priorizar, pegar o nosso telefone, começar a ligar, mandar mensagem, ir pessoalmente visitar pessoas, aproveitar as oportunidades no trabalho, no dia a dia, para convidar pessoas para uma reunião como essa, ou para o culto na igreja onde a gente congrega. Por quê? Porque se o que Jesus mais ama são as almas, o que eu estou fazendo por elas? Por aquilo que Jesus mais ama. Se eu não estou fazendo nada, significa que eu já dei uma esfriada. Né? Significa que alguma coisa não está certa. Né? Porque aquilo que é a missão da igreja, Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu não estou fazendo isso, eu esqueci o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Porque nós só não somos arrebatados. E Jesus não veio buscar a gente ainda porque existe uma missão. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu preciso cumprir essa missão. Se eu não estiver cumprindo... Né? Então eu estou citando um exemplo. Eu poderia citar outro exemplo. A minha intimidade com Deus. Né? Como que está a minha intimidade com Deus? O meu tempo que eu estou tirando para Ele. Para estar com Ele. Para ler a Bíblia. Para ouvir a voz dEle. Será que nós realmente estamos priorizando isso? Né? Maria escolheu a boa parte. Né? Eu bato muito nessa tecla. Intimidade com Deus sempre foi e sempre será um dos principais tópicos do Evangelho. Né? Jesus Cristo disse, né? Nos últimos dias muitos me dirão, expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade, porque eu nunca conheci vocês. Ou seja, eu nunca tive intimidade com vocês. Jesus quer ter intimidade com a gente. Ele quer ter intimidade. E aí eu pergunto, qual tempo eu tenho separado para ter intimidade com Ele? Quanto tempo eu tenho dedicado no meu dia a dia para estar com Ele? Né? Eu estou fazendo isso? Então tem coisas que Deus não negocia. E se Ele perceber que eu estou me desvirtuando, me afastando daquilo que é o plano dEle para a minha vida, Ele vai vir com uma mensagem como essa. Necessário é nascer de novo. Por quê? O que o novo nascimento diz respeito? O novo nascimento diz respeito ao arrependimento. Né?
nós precisamos, de tempos em tempos, o Evangelho é um Evangelho de arrependimento. De tempos em tempos, Deus vai passar uma peneira em nós, Ele vai fazer um check-up com a gente para nos conduzir a uma mudança, a um novo nascimento. Porque Deus não vai aceitar a gente de qualquer jeito. Porque nós agora, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos filhos. E a Bíblia diz em Hebreus, né? Qual filho há que o pai não corrige? Nós que somos pais cheios de defeitos, procuramos corrigir e disciplinar nossos filhos biológicos. Se nós que somos pais falhos, defeituosos, nos importamos em disciplinar e corrigir os nossos filhos biológicos, quanto mais o nosso Deus que é Pai, perfeito, pleno, se Ele não está interessado, né, em nos levar a um processo de maturidade. E eu encerro dizendo, por que Deus está tão preocupado com a nossa maturidade? Porque Deus quer fazer de cada um de nós um pai espiritual. Porque somente pais é que geram filhos. Criança não gera filho. Adolescente pode até gerar, né? Mas vai depender muito da idade, né? Eu gerei. É? Tu gerou? Ó. Mas o problema de gerar filho na adolescência é que nem sempre o pai vai estar preparado, né? E quando o pai não está preparado, ele pode pisar no tomate com os filhos, né? Então a verdade é que Deus quer fazer de cada um de nós um pai espiritual. Por quê? Porque Deus está muito interessado que a gente venha gerar filhos espirituais para Ele, né? E crianças, adolescentes, filhos imaturos, não estão preparados para gerar filhos espirituais. Precisamos amadurecer, precisamos nascer de novo, para que a gente possa de fato gerar esses filhos espirituais, né, que Deus tem para a sua igreja. Amém, meus queridos? Quero orar por vocês, amém? Por nós, né? Perdão, vocês não, misericórdia. Por nós. Amém? Ô Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te dar graça, Pai, por essa mensagem, Pai. Certamente o Senhor falou com cada um na sua necessidade, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Pai. E vem fazer de cada um de nós, Pai, um pai espiritual, um ganhador de vidas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tira o nosso coração de pedra, Pai, e dá-nos um coração de carne, Pai. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração igual ao Teu, Pai. Em nome de Jesus, não permita que nós venhamos nos tornar pessoas independentes umas das outras, Pai. Tua palavra diz que nós somos um corpo, e que nesse corpo, Pai, uns dependem uns dos outros, Pai. Então que nunca nos falta essa humildade de viver a interdependência, Pai. De reconhecer a nossa dependência do Senhor e a dependência do nosso semelhante, Pai. Dos nossos mentores, dos nossos irmãos, Pai. Senhor, tira o nosso coração de pedra, remove a dureza do nosso coração, nos dá-nos a humildade de Jesus Cristo, Senhor. E, Senhor, livra-nos das tentações, livra-nos do pecado, livra-nos das armadilhas, Pai. Nós te pedimos, não nos deixe cair em tentação. Transplanta nosso coração, dá-nos um novo coração, Pai. E completa, Pai, a grande obra que o Senhor começou na nossa vida. Continua nos santificando no corpo, na alma e no espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, amém. Eu vou pedir para vocês de coração, né? Perdão por hoje, eu vou ter que sair agora, né? Porque realmente é o único horário que o meu cliente ia poder ser atendido. E eu não posso perder essa oportunidade, é um cliente de ouro, né? Mas agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. Lembrando vocês que nós vamos ter agora o nosso culto de homens, que agora nós vamos ter todo mês, né? Nesse mês vai acontecer na última segunda-feira do mês, que vai ser segunda-feira agora,
tá? Então vai estar com a gente o irmão Sedenir, era um irmão querido, amado, lá da cidade de Penha. Atualmente ele está morando em Ilhota, e ele é um querido, um abençoado, um empresário também, uma pessoa de Deus, vai estar com a gente, trazendo uma palavra. Provavelmente eu vou estar vendo com o meu sogro como que a gente vai fazer dessa vez. Vamos estar servindo alguma comida, né? Dia 29, então? Vamos providenciar aí um churrasquinho, alguma coisa. É segunda E aí... que vem já, né? Oi? Semana que vem já, né? Segunda-feira que vem. Já Segunda-feira que vem. Aí, provavelmente, a gente vai ratear e vamos colocar lá uma taxinha. Quem não puder ajudar, fica tranquilo, né? A igreja banca, a gente dá um jeito. Para poder fazer uma carninha, alguma coisa. Da outra vez, acho que foi a igreja que abençoou, né? Mas o meu sogro, ele tem um dom lá, que ele é fera para essas coisas aí. Então, provavelmente vamos bolar aí algum tipo de... fazer uma coisa simples assim, uma coisa, nada muito... Uma comidinha, muito trabalho, e né? vamos ter a pregação do irmão Sedeni. Tá? E o louvor, com certeza, o pastor Cristian vai fazer um louvor lá, pelo menos 1 ou 2 cânticos, né? Para não ficar de fora, nem? Então todos estão convidados. Eu vou... O irmão não usa o WhatsApp, né? Que senão poderia espalhar o convite digital. Mas eu já está ali no grupo, né? Manda prazer, né? Eu vou mandar prazer, tá? Para não esquecer que segunda-feira, às 20 horas, na igreja, então. E da terça nós temos a nossa célula aqui, né? Então semana que vem tem 2 programações. Dentro da palavra ali, é só um instantinho, pastor. Fica à vontade. Assim, e a palavra fala que o Senhor, uma vida vale muito mais do que todo. Né? É muito importante uma vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus Cristo disse, né? E outra coisa, enganoso é o coração do homem. O meu homem, eu, não é homem, né? É eu, particular, meu, é isso que a gente tem que vigiar, né? Sim. Enganoso, porque realmente é perigoso. Perigoso. Mas temos o Espírito Santo para nos alertar. alertar. Obrigado.